Olá, respondedores! Sejam bem-vindos ao lançamento do nosso novo podcast, o podcast Chamada de Emergência. Um podcast que vai iniciar falando sobre toda essa temática do mundo da emergência com produtos perigosos. Vamos trazer grandes especialistas para atender toda essa parte técnica, equipamentos. Tenho certeza que vocês vão adorar. Então, olha só, hoje, para inaugurar esse podcast, nós vamos trazer um grande especialista, uma das referências no Paraná e no Brasil quando se fala em emergência química nos bombeiros militares. É ele que é tenente-coronel dos bombeiros militares do Paraná. É ele, José Emanuel. Moritz, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo, Emanuel, seja bem-vindo. Moritz, é um prazer estar aqui com você, falando sobre produtos perigosos, falando sobre emergência com produtos perigosos. E temos a tarde toda aí, tem muito assunto para falar. Legal, legal, é muita experiência, tem muitos anos de bagagem, né, Emanuel? Começa me falando sobre essa bagagem. Como é que você entrou no Corpo de Bombeiros, Emanuel? Então, como é que foi a minha carreira? Assim? Eu sempre me especializei na área, sempre direcionei minha carreira na área de busca e salvamento. Mas em 2002 eu tive a oportunidade de fazer um curso na Inglaterra com alguns médicos do CIAT, que era um curso voltado para emergência com múltiplas vítimas e descontaminação. Isso em 2002. Em 2005, daí tive a oportunidade de fazer um curso nos Estados Unidos, daí sim na área de HAZMAT, na área de PP. Que justamente aquele curso no Texas, na Goodfellow Air Force Base, que é uma base da Força Aérea Americana, porque o que acontece nos Estados Unidos? Os bombeiros militares eles são treinados em algumas bases das Forças Armadas. E essa base em San Angelo, ela é especializada em treinar os bombeiros em HAZMAT. Então eu fiz um processo seletivo aqui pelo consulado americano, e eu e alguns bombeiros militares fomos até os Estados Unidos e fizemos um curso de um mês. Aquele curso que você já sabe qual que é o TTT, que é o Treinando os Treinadores. É um curso de um mês no protocolo NFPA 472. E depois dali eu falei, puxa, mas essa é uma área que eu me interessei bastante, HAZMAT. E desde ali, né, desde 2005, estou na área, né, labutando, escrevendo sobre isso, dando treinamento, pesquisando sobre isso. E não parei mais. Aí fui entusiasta. Caí também, direcionei minha carreira, acabei caindo, sendo designado para Paranaguá, para o 8º Grupamento de Bombeiros, e lá a região portuária, faço ideia dos incidentes que a gente tem com produtos perigosos lá, né? Não são poucos e não são tão simples assim. Legal, você já começou falando da tua carreira aqui no Bombeiros Militar do Paraná, né? E você serviu lá em Paranaguá. Aonde mais? Quais regiões você serviu mais? Então, eu trabalhei, a minha vida praticamente, profissional, ela se resume em Curitiba e no litoral do estado, né? Eu trabalhei aqui em Curitiba na divisão financeira, no Centro de Ensino e Instrução. Em 2002, antes desse curso HAZMAT, eu tive a oportunidade de fazer o curso de piloto de helicóptero também. Eu estava entrando nessa área também, mas depois do curso HAZMAT decidi não seguir a carreira como aviador, né? Nas forças de segurança, e em 2005 fui para o 8º Grupamento de Bombeiros no litoral do estado. E lá fiquei por 15 anos. Voltei a Curitiba, né? Hoje eu chefio o setor de planejamento e operações do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. Mas lá, na verdade, foram 15 anos. Então, 15 anos na área de busca e salvamento, em especial na atividade de guarda-vidas, busca em montanha, etc. E nessa área HAZMAT, principalmente nesse teatro de operações que é Paranaguá. Toda a zona portuária, você sabe bem, os incidentes com produtos perigosos eles ocorrem com uma certa frequência, né? Tivemos agora, aí todos viram lá o incidente com a NAFTA, que nós ainda temos desdobramentos desse incidente em Paranaguá. Está acontecendo agora nesse momento? É isso? Tá. Tem um residual dele ainda, né? Uhum. Quem comandou foi o Major Frasato, que foi meu subcomandante lá. O Corpo de Bombeiros acho que esteve ali diretamente no local ali cerca de 20 ou 30 dias, né? Mas ainda estamos tendo desdobramentos desse derramamento lá. Que legal, interessante. Muita experiência. Com certeza o dia de hoje vai ser fantástico para compartilharmos aí com nossos ouvintes, né? Toda essa experiência, fantástico. E acabamos de passar aí por uma pandemia, né? Hoje pode considerar que está encerrada a pandemia, né? Querendo ou não, já está se concluindo. Uhum. E como você está sempre à frente dessa área, e querendo ou não, a pandemia está muito ligada com essa área de emergência química, por ser também... É um risco biológico, né? Risco biológico. Classe 6. Classe 6, produtos perigosos, né? Perfeito. Ameaça infecta contagiosa.
Perfeito. E também considerando toda a parte de descontaminação para essa Isso, pandemia, né? Exatamente. Como é que foi essa questão dos bombeiros militares do Paraná com relação à pandemia? Você podia falar um pouquinho para a gente? Claro, então assim, o que aconteceu, né? Quando nós tivemos a pandemia, eu estava justamente no comando do 8º Grupamento, lá no litoral. Então é aquela coisa que a gente via, em filme a gente via assim, aquela estruturação da gente lançar os nossos caminhões, dando um alerta de emergência para a população ficar em casa. Aliás, eu ajudei a escrever esse alerta que foi padrão no Paraná inteiro. Atenção, população, permaneça em nossa residência. Parecia uma coisa de filme, né? Aquilo que a gente presenciou ali, né? E toda aquela correria que nós tínhamos aqui em nível mundial, principalmente no Ocidente, né? A gente já tinha a China já naquele processo por um certo tempo, mas no Ocidente parece que aquilo veio meio do dia para a noite, assim, e pegou todo mundo meio de, não digo de surpresa, mas todo mundo assim foi bem afetado. E as forças de segurança também. E o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná também. Então, como no Corpo de Bombeiros, nessa área, hazmat, nessa área das ameaças infecto-contagiosas também, eu acabo sendo, às vezes, uma referência, e como eu sempre atuei escrevendo protocolos dentro do Corpo de Bombeiros, eu fui designado daí para escrever qual seria o nosso padrão de conduta do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná para o enfrentamento da Covid. E eu me lembro bem que era um sábado, isso eu recebi a missão do comando um sábado de manhã, e eu comecei a me debruçar na bibliografia. A gente já tinha um protocolo do Corpo de Bombeiros Militar da Polícia Militar de São Paulo. A gente pegou isso como referência e começamos a adaptar aqui para o Paraná. Em contato com a Secretaria de Saúde também. Então, imagine uma correria para montar um protocolo. E nós chegamos num protocolo bastante robusto, né? A gente chama de nota de instrução. É uma instrução normativa, né? Que dizia para as guardas, dizia assim, como os bombeiros deveriam se comportar dentro do quartel. Tínhamos também algumas informações já do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, via vídeo, por protocolos também, que usamos como referência também, muito boas, por sinal. Mas essa nossa, ela se desdobrava assim, os procedimentos do Corpo de Bombeiros, dos bombeiros militares, quando no quartel, então situação de normalidade, quando eles regressassem às suas residências e nas ocorrências. E nas ocorrências nós tínhamos que desenvolver um EPI possível naquele momento, todos se lembram que faltava tudo. A gente não tinha traje, no mercado estava faltava PFF2 ou N95, então a gente tinha que ser técnico, seguro, mas tinha que ser, entre aspas, comedido com relação ao EPI. Nós chegamos, depois de muita pesquisa e aprovação, inclusive da SES, nós chegamos a 4 tipos de EPI. Então a gente começava com EPI para enfrentamento da Covid mais leve, então qualquer bombeiro que saísse do quartel, ele tinha que estar já de máscara PFF2, que a gente utiliza, né? Nós vamos utilizar a PFF2 também em uma situação eventualmente de busca e resgate de estrutura colapsada, em outra situação, por exemplo, um depósito de grãos, a gente vai utilizar uma PFF2 também. Então, os bombeiros já tinham uma certa proximidade com a PFF2. A Covid só veio a reforçar isso. Então, começava esse tipo 1 desse EPI era com a PFF2, luvas de procedimento. Chegava até o EPI tipo 4. Aí a gente já entrava na nossa nível C. Né? Então, a gente já todo macacão fechado, bota, óculos, PFF2 ou N95. E com isso a gente conseguiu, pelo menos que a gente tenha notícia, a gente conseguiu controlar, de certa forma, a pandemia, tanto no atendimento como no quartel. Tivemos alguns episódios ali até de transmissão, que nós chegamos a ser... Porque assim, como o Corpo de Bombeiros tinha que manter as suas atividades, apesar dos nossos cuidados, os protocolos servem para isso, a gente tem o risco de contaminação. Um caso que ficou famoso até, eu estava sediando um curso de guarda-vidas no litoral do Paraná, nós tivemos um surto no curso. Porque justamente, imagina os alunos de um curso de guarda-vidas acabam tendo contato. Daí a gente ficava na dúvida, até vamos parar o curso, mas espera aí, eu tenho também uma epidemia de afogamento. Então a gente tinha que manter o curso, né? Por isso que a gente é uma instituição que, apesar da pandemia, a gente tinha que continuar funcionando com todos os protocolos, mas a gente tinha um risco, né? Desse incidente não houve desdobramento grave nenhum, todos os alunos ali, sintomas leves, se recuperaram rapidamente e a gente tocou o curso, né? Mas eu diria assim, Maurício, a pandemia foi um aprendizado para nós, nas forças de segurança, foi um aprendizado para todas as pessoas, né? Quando a gente ia saber que uma simples dona de casa ia fazer um processo de descontaminação nas mãos,
ia usar uma PFF2, a gente não se falava isso. Hoje em dia isso é comum. Então, se tem uma coisa boa dessa crise, foi essa evolução que nós tivemos nesses cuidados de descontaminação e prevenção. Perfeito, me lembro muita gente nessa época, ainda bombeiros e órgãos públicos de forma geral, né? Entrava em contato com a gente, perguntar, porque começou aquele negócio, qual que é o melhor desinfectante, né? Só que vinha uma certa concentração, é 3%, é 5%, e o pessoal, viu, como é que faz a diluição? Como é que conseguimos chegar na concentração? Aí a gente ensinando formulazinha de diluição, de químico, tudo para o pessoal, né? Para poder aplicar em superfície, aplicar nas mais variadas situações, né? Então foi uma época, realmente, que você falou, bastante aprendizado, uma, assim, amplitude no conhecimento de uma forma que... Geral, ali, de toda a humanidade, eu diria, né? É. Todos ficaram mais atentos aos riscos biológicos, né? Quem que não vai viajar hoje de avião e não bota uma máscara? Pelo menos eu já botei como rotina, pelo menos no avião, né? Claro. Você está ali fechado 5, 6, 10 horas com pessoas ali, pô. Eu não sei se no teu local de trabalho acontece isso, mas no quartel é muito comum hoje em dia. Então, se alguém está gripado com alguns sintomas, a gente já vê essa pessoa chegando no quartel com uma máscara. Pô, que legal. Isso, antigamente isso ninguém fazia, mas ele sabe da responsabilidade dele em não transmitir gotículas potencialmente perigosas. Então ele coloca uma barreira de proteção, ele protege os outros. Uma coisa também legal, Mortis, que eu acho que vale a pena falar da pandemia, é que veja que quando a gente fala em zona quente, morna e fria, a pandemia inverteu isso. Você já parou para pensar nisso? A primeira vez, pode falar. Então pensa lá, veja só, o que você ensina para os teus alunos via de regra? Você tem a zona quente, um círculo, né, uma circunferência inicial, a zona morna é a zona quente. A pandemia inverteu isso. A zona quente era toda o externo da nossa residência. Essa era a zona quente. Aí a zona morna era o corredor de entrada da tua casa, a lavanderia onde você ia se desequipar ou tomar um banho. E a zona fria era o interior da tua casa. Percebe? Inverteu aquilo que a gente ensina para os alunos. Verdade. Né? Isso é uma coisa bem interessante da pandemia, né? Boa. A zona verde era dentro de casa, a zona quente era fora. É, verdade. Excelente forma de ver, nunca tinha pensado. É analogia, né? Mas falando já, eu escutei, a gente conversou já anteriormente, que você também está fazendo um TCC, uma monografia em cima justamente de proteção respiratória, é isso mesmo? Então, o que acontece, né? Como eu te falei, desde 2005, 2002, 2005, que eu gostei, me identifiquei com essa área também, além da busca e salvamento com o HAZMAT, com o PP. Disso a gente vai abordar possivelmente nessa conversa aqui do e-book que eu tive a oportunidade de escrever em 2020. Mas escrevendo esse e-book eu vi a questão da proteção respiratória e pensei assim, puxa, isso é uma área que a gente tem que trabalhar mais com os bombeiros, com os resgatistas que de repente até estão nos ouvindo agora. Imagino que a gente tem resgatista, bombeiros, policiais, os colaboradores das empresas. E eu vi assim, essa área de proteção respiratória, em que pese no Brasil a gente tem uma bibliografia muito robusta, dado pelas ABNTs, pelo PPR Fundacentro, pelo livro do Torlone e do Antônio Vieira. Aliás, o professor Antônio Vieira foi revisor no meu e-book. Apesar da bibliografia, a gente acaba não sabendo muita coisa sobre os fundamentos da proteção respiratória. Vou te dar um exemplo. Por que nós no Corpo de Bombeiros usamos o EPR, Autônomo Circuito Aberto, por exemplo? Às vezes você vai perguntar para o bombeiro, às vezes ele, puxa vida, porque às vezes a explicação não é tão convincente tecnicamente. Pura e simplesmente porque é o mais alto nível de proteção respiratória quando você não tem um ambiente controlado em termos de percentual de oxigênio e presença de contaminantes e em quais percentuais nós temos esses contaminantes lá. Ou seja, o Corpo de Bombeiros chega em um cenário que ele desconhece totalmente. Concorda comigo? Perfeito. Eu não sei qual a concentração de oxigênio, porque os riscos respiratórios, você lembra lá, a gente tem ausência, déficit de oxigênio e presença de contaminantes. Quando o Corpo de Bombeiros chega numa emergência, ele não sabe o percentual de oxigênio. Claro, a gente pode estar com o explosímetro medindo o teor de oxigênio, né? Percentual de oxigênio, mas eu não sei quais contaminantes e em que concentrações. Então eu tenho que supor que eu já estou entrando numa atmosfera IPVS, imediatamente perigosa à vida ou à saúde. Como eu tenho essa possibilidade de entrar nesse ambiente, eu já saio do meu caminhão com mais alto nível de proteção respiratória. Essa é a explicação lógica por que nós temos o aparelho autônomo, né? Sim. Na verdade, máscara autônoma, né?
de demanda com circuito aberto, né? Com a peça facial. Claro, nós utilizamos também a PFF2, eu estou vendo ali a tua máscara facial completa com filtro químico, também utilizamos, né? Mas essa seria uma explicação técnica por que o Corpo de Bombeiros tem isso. E daí nessa pesquisa eu vi que, puxa, mas realmente talvez poucos bombeiros consigam dar uma explicação dessa. Então talvez a gente tenha que explicar, a gente tem que explorar mais essa questão de proteção respiratória. Até porque, Mortis, você vai ver, aqueles que estão nos ouvindo agora também vão concordar. Possivelmente o que vai nos derrubar na zona quente não é o fator respiração. Com certeza. É o fator respiração. É mais provável, né? É mais provável. Claro, eu posso ter uma explosão, posso ter um colapso estrutural, posso ter uma queimadura por temperatura, pela presença de um ácido, mas aquilo que de repente vai nos derrubar, você é especialista em cloro e amônia, Moritz. O que vai nos derrubar na zona quente, derrubar mesmo, de forma inconsciente ou levando a óbito, é o fator respiração. Princípio essencial de vida, né? Princípio essencial. Então eu vi, poxa, eu preciso dar um olhar diferente para isso. Dei esse olhar diferente com a ajuda da bibliografia e do professor Tornoni no e-book. E agora, nesse momento, eu faço o curso superior de bombeiro, que é um curso, é um pré-requisito para você chegar ao posto de coronel. E esse curso ele exige agora um artigo científico. Nesse artigo científico eu trabalho agora a possibilidade de nós adotarmos no Corpo de Bombeiros, um programa de proteção respiratória, um PPR. Porque aí o PPR vai fazer um olhar muito mais específico para essa área do ponto de vista das ameaças e da escolha, da seleção de respiradores para bombeiros. É isso que eu estou trabalhando agora, nesse momento, e pretendo apresentar nos próximos dias. Pô, que legal, Emanuel, que legal. Isso é um tema bastante relevante, né, Emanuel? Visto que isso se fala, essa questão cancerígena para bombeiros no mundo inteiro, né? E a gente realmente estava bastante... presenciar bastante situações assim que o bombeiro se coloca em risco por não ter os equipamentos de proteção respiratória. Eu posso até te contar um episódio meu que eu me coloquei. Sério? Sério. Conta aí. Então tá. Eu recém-promovido, tenente, né, comandante do posto de bombeiros aqui do Bacaxiri, aqui pertinho. Segundo tenente, 20 e poucos anos lá, acho que recém-promovido segundo tenente. E a gente no dia tinha, um dia à tarde assim, entrou um trabalhador correndo no quartel. Acuda, tem um amigo nosso caído na caixa d'água, 2 amigos lá. Bom, daí a gente tocou o alarme, né? Então, era assim, a ocorrência a 3 quadras do quartel. Nos equipamos, tal, aquela época, veja, anos 90, a gente não tinha até essa disponibilidade de EPS que nós temos hoje, era uma coisa um pouquinho mais restrita, né? Só começou a ganhar força mais nos anos 90. Mas eu lembro que eu subi as escadarias do edifício, cheguei na caixa d'água, estava todo vigor físico, né? 20 e poucos anos, né? Cheguei antes da guarnição e olhei esse pessoal caído lá nessa caixa d'água e falei, esse pessoal está inconsciente. A guarnição chegou, o pessoal chegou com o aparelho autônomo, mas eu, num certo afã de ver isso aí, eu desci na caixa d'água. Peito de aço. Quando eu desci, eu já entrei, não em consciência, mas eu já senti um estado de consciência alterado. Vapores orgânicos ali, né? E foi isso que aconteceu com esses trabalhadores. Só que como eu acho que o meu preparo físico, talvez capacidade respiratória, VO2 máxima, eu consegui manter a consciência de me retirar de lá e ainda amarrei esse pessoal para o pessoal em cima puxar. Daí os outros bombeiros entraram com o aparelho autônomo também, me conduziram, mas eu mesmo cometi um erro ali operacional. Não deveria ter feito. Que loucura. Então, assim, realmente são coisas que a gente até, às vezes, por uma certa ingenuidade, isso não deveria acontecer, né? Hoje nós temos nos nossos cursos ministrados operações em espaços confinados. Naquela época, nos 90, isso estava começando. Então, a gente acaba fazendo pequenas besteiras operacionais que a gente não pode fazer. Hoje é inadmissível, né? Sim, mas é que evoluiu muito também, né? Evoluiu. Anos 90, realmente, mas também não faz tanto tempo assim, né, Manuel? Não faz tanto tempo que você veja como hoje a gente está bem mais preocupado com isso e tem que estar bem mais, né? Tem vários estudos aí dessa questão cancerígena para bombeiros que demanda bastante atenção, né? Questão do próprio incêndio, né? Inalação de partículas e etc, né? Basta você dizer assim, ó, amor, um incêndio dos anos 80 e 70, a gente tinha uma composição em termos de materiais. Nos anos 70, 60. Quando a gente começou a colocar mais plástico nos ambientes, o que acontece? Quando eu tenho, você é mestre nisso, quando eu tenho decomposição por calor, eu vou ter subprodutos. Esses subprodutos ficam
na atmosfera que eu tenho ali. Se eu entrar sem a proteção respiratória, eu inalo isso. O que está se descobrindo agora é que esses produtos potencialmente cancerígenos. Por isso que a exposição a isso altamente perigosa, né? Super, super pertinente essa monografia, né? E vai trazer um agregado muito grande para os bombeiros, né? Não, certeza. Sem dúvida nenhuma. Vamos lá então, Manuel. Eu queria saber um pouquinho mais, assim, o pessoal tá percebendo bastante que você tem vivência, né? Isso que é legal, né? Uma coisa é o que a gente chama aí de, até você que me ensinou esse termo, instrutor PPT, né? Instrutor só de slide, PowerPoint, isso é uma coisa, né? Isso é uma coisa. A sua experiência, ela é bastante de campo, né? Então eu queria aproveitar um pouco essa oportunidade de falar das suas experiências práticas, né? Tá. Eu sei que você já participou de algumas emergências especificamente com produto químico, né? Sim. Então, se você pudesse contar um pouquinho para mim aí, para os nossos telespectadores, acho que seria muito legal saber um pouquinho dessa tua vivência. Bom, então, como eu te falei, né? Já tive alguns incidentes aqui em laboratórios aqui em Curitiba, onde nós tivemos que usar o traje completo, o nível A, entrar, fazer a dissorção, não absorção, né? A gente sabe que daí é uma interação diferente da simples absorção. Mas, Maurício, eu vou dizer assim, um grande aprendizado para mim foi trabalhar na região portuária de Paranaguá. Então lá eu já peguei vazamento com etanol, derramamento de etanol, onde eu cheguei na zona quente com 30 centímetros de lâmina de etanol. Isso acho que em 2009, derramamento de álcool na Alcopar, se não me falha a memória. Pertinho ali do Rossio, pertinho de onde aconteceu esse do NAFTA agora. Rapaz, daí você chega ali com 3 caminhões, você presencia, você quase está pisando em cima de uma lâmina não é de água, de etanol. E você vê a comunidade no entorno com canequinha já querendo pegar o etanol. O etanol praticamente fazendo refluxo nas casas, realmente é de assustar. Então você tem que evacuar, aplicar a camada de espuma, depois diluir. Posto de comando, graças a Deus a gente não teve uma ignição, a gente teria um acidente assim, catastrófico ali, né? Foram muitos litros, né? Foram milhares. Eu não tive acesso ao laudo, né? Do resultado, mas assim, bom, para que você tenha uma ideia, para aquele que nos ouve possa ter uma dimensão do ocorrido. Ao lado da Alcopar nós tínhamos um córrego de água, né? Comum ali que levava para a Baía de Paranaguá. Esse córrego, obviamente, nós tínhamos ligações, às vezes, clandestinas de esgoto. Então, isso a gente que é emergencista, a gente tem que estar atento nisso. Por quê? Porque se eu tiver esse canal hídrico, esse corpo hídrico inundado com produto inflamável, e se eu tiver tubulação de esgoto chegando nesse canal, nesse corpo hídrico, eu posso, eventualmente, ter refluxo do produto para as casas. Isso que aconteceu, se não me falha, em Bhopal, no incidente de Bhopal, na Índia. Porque daí você tem refluxo e potencialmente você tem combustível dentro das casas, né? Esse foi o motivo da evacuação lá. Mas para você ter uma ideia, a ocorrência aconteceu como se fosse, vamos dizer, hoje à tarde. Eu lembro que 2 ou 1 dia depois, à noite, nesse corpo hídrico, nós tínhamos uma dúvida se havia álcool presente no corpo hídrico ainda. Claro que com toda a segurança eu determinei que alguns bombeiros descessem e fizessem a coleta da água desse corpo hídrico para a gente fazer um teste de queima. Rapaz, tirando do corpo hídrico, queimava ainda. Nossa Senhora. Você vê diluição. Não havia diluição. Não houve diluição, né? Apesar da gente estar despejando água dos reservatórios, para você ver como uma coisa é violenta, assim, né? Graças a Deus, ali não tivemos incidente nenhum óbito, nenhuma explosão. E que eu me lembro também, não tivemos desdobramentos em termos da fauna, né? Da fauna e da flora para a Baía de Paranaguá. Mas foi só um detalhe, né, Emanuel? Se uma fonte de ignição aí seria outra história, né? Bem diferente dessa. Outra história. Né? Eu tenho as imagens, né? Obviamente, eu não divulgo isso, né? Recebi depois do nosso serviço reservado, mostrava a população com canequinha, né? Assim, isso é normal. Nós que somos dessa área, a gente sabe que tem gente que rompe dutos de produtos perigosos, na verdade, os dutos, na verdade, né, os oleodutos, vamos dizer, para desviar inflamáveis, né? Mas isso é um risco altíssimo, né, que essa população está correndo, né? E outros incidentes em Paranaguá também, explosão em série que nós estivemos, presenciei o Bleve já, né, na Sal Romani. Talvez assim, Maurício, eu faça parte de poucos bombeiros no mundo que tenham sentido o calor o bafo do dragão de um Bleve.
que é o Boiled Liquid Expanding Vapor Explosion. É né? pouco, assim, tempo que estou Poucos, aqui para né? contar também, menos ainda, né? Então, essa situação foi eu acho que em 2010, na Sal Romani, em Paranaguá, uma empresa que manipulava sal, enfim. Tínhamos lá reservatórios de GLP, você é da área também, né? Eu não posso afirmar, mas tive a informação que foi se fazer uma manutenção em um daqueles reservatórios, houve um rolamento involuntário do reservatório, tivemos um escape na fase líquida, encontrou uma fonte de ignição e nós tivemos efeito maçarico em cima de outro vaso. Quando nós saímos do quartel em Paranaguá, no Nilson Neves, que o quartel Nilson Neves em Paranaguá ele é próximo naquela saída para as praias ali. Para você ter uma ideia, quando nós saímos do quartel, a gente já ouviu a primeira explosão a caminho, né? Quando nós chegamos lá no incidente, eu tive a oportunidade de ter um instrutor no meu curso de formação de oficiais, o Coronel Pinkner, que ele me ensinou assim: quando você chegar no incêndio, procure saber o que queima, como queima e para onde queima. E faça uma avaliação periférica do incêndio. E esse dia, como nós chegamos lá, acho que com 4 caminhões mais ou menos, eu tinha uma equipe em um determinado setor da empresa e eu estava em outro. Essa primeira equipe, já se equipando, ela começou a fazer uma aproximação aos tanques para tentar resfriar, enfim, para a gente tomar alguma medida. Eu comecei a fazer justamente essa análise periférica. Quando eu comecei a fazer essa análise periférica, tivemos uma explosão. Tá até no YouTube a gente vê essa explosão da Sal Romani e felizmente não tivemos bombeiros afetados também. Houve projeção de parte desse cilindro, se não me engano, mais de 200 metros do local. Já tínhamos isolado, né, assim. Mas assim, realmente é uma situação bastante assim diferente, né? No dia a dia bem particular, né? Você presenciar um bleve assim é uma coisa. Calor, onda de choque, detritos, fragmentos. Então assim, é muita coisa no lugar só e um risco muito alto, né? Muito alto, né? Uma das nossas equipes foi arremessada contra uma pilha de sal, mas totalmente equipados, né? Aparelho autônomo, capacete, não tivemos problemas nenhum. Nos nossos cursos a gente sempre costuma falar isso. Explica o que é o bleve, como que acontece o bleve, mas daí a gente no final fala assim: mas isso, pessoal, é uma coisa que você nunca quer ver na sua vida. Não é nada interessante você presenciar, né? E realmente que participou de um bleve, de um grande tanque, que está aqui para contar, realmente não são muitos mesmo. São. Então, essa que você falou, explosões sequenciais, também foi no mesmo caso? Essa essa foi, se não me falha a memória, em 2020 ou 2021, porque eu estava saindo do comando lá do 8º grupamento. O que nós tivemos nessa aí também, uma coisa bem peculiar assim, né? Possivelmente, não acompanhei o laudo da Polícia Federal, mas possivelmente nós tivemos o lançamento irregular de um hidrocarboneto ou uma mistura de hidrocarbonetos no sistema pluvial. A origem eu não sei se foi um lançamento irregular, proposital ou acidental de uma oficina. Já tivemos outros episódios desses em outras partes do mundo, na verdade, né? Mas lá o volume foi tão... Isso também existem os vídeos na internet, a gente pode acessar. O volume foi tão considerável que em um determinado momento ele encontrou uma fonte de ignição e foi detonando as bocas de... Porque como estava no sistema pluvial, foi detonando... Tivemos pequenas detonações nas bocas de lobos, nos bueiros. Nas bueiros. Tem vídeos que você vê assim que a gente tem um produto escorrendo da manilha ainda pegando fogo. Então o que nós fizemos? Também fomos com as equipes, a primeira medida, né, proteção às pessoas, evacuação total da área, aí lançamento de espuma para a gente suprimir, avaliação de ambiente, ventilação. Nessa ocorrência chegamos a cogitar com o apoio do professor Edson Haddad, que é uma referência, você conhece bem, né, Moritz? Chegamos a cogitar o hidrojateamento de toda a tubulação, mas acabamos não fazendo, porque as nossas avaliações periódicas com oxiexplosímetro nos levaram a crer que nós não tínhamos mais residuais. E foi o que aconteceu, né? Conseguimos liberar a população regressar em segurança, mas é uma ocorrência também assim que bem sui generis, né? Assim, bem atípica, né? Percebe-se que agora a gente faz sentido o que você está falando, né? Que Paranaguá, por ser essa região portuária, por ser que tem muito trânsito, muita parte de oleodutos, etc. Como acontece coisa lá, né? Porque às vezes tem bombeiros que fazem até cursos de produtos perigosos, mas pegam incidentes mais relacionados a GLP, botijão de cozinha, etc. Mas lá realmente acontece em maiores proporções, né?
É isso que é interessante, né? Do servir lá nessa região, né? Mas você veja, né, Mortis, não é somente Paranaguá. Então, o que nós tivemos? Nós tivemos incidente já em Beirute, com nitrato de amônio, que também está na tua área. Né? Então, portos, de uma forma geral, locais que essa minha vivência em Paranaguá me mostrou assim. Você concorda comigo que o porto é algo que tem muita energia acumulada em vários sistemas? Você tem correia, você tem elevador, você tem grandes depósitos de hazmat mesmo, muitas vezes, né? Sejam a granel, líquidos, você tem nitrato de amônia, lembra da situação do porto de Beirute. Então, os portos são ambientes que você tem uma suscetibilidade muito grande. Todos os portos no mundo devem ter equipes em prontidão constante, treinamento constante, porque não é brincadeira, né? Não, sem dúvida nenhuma. E falando nisso, nós sabemos que o Paraná é um grande exportador de cereais e importador de fertilizantes, né? Como é que está depois, principalmente que você falou, acabou de falar de Beirute aí, dessa explosão gigantesca que São Francisco também. Mas a reação química de São Francisco e muitas outras já no mundo, que o histórico com nitrato de amônio é grande, né? O histórico vamos dizer assim, bastante coisa já aconteceu no mundo por aí. Mas como é que está hoje a visão do bombeiro militar em referente ao nitrato de amônio, esse fluxo que nós temos aí através do porto e transporte, como é que está isso daí? Isso foi em 2017, eu recebi também, como eu já falei, né, como eu sou da área, eu recebi a missão de pensar a nossa norma de prevenção com relação ao nitrato de amônio, aos fertilizantes minerais. Acho que era 2016, 2017. E o que eu fiz? Da mesma forma, comecei a pesquisa bibliográfica. Hoje nós temos, como você falou, nós temos a facilidade do YouTube, né, de procurar muita coisa em vídeos reais, né? E fiquei daí na nossa pesquisa, como eu estava nessa época, eu acho que era o subcomandante, a gente viu que armazenado em Paranaguá nós tínhamos quantidades significativas de nitrato de amônia. Não sei se hoje nós temos ainda lá, né? Então a gente precisava realmente também lançar um olhar sobre isso do ponto de vista da normatização do Corpo de Bombeiros. E eu tive um apoio muito grande, inclusive de alguns engenheiros químicos das empresas de Paranaguá, porque nós tínhamos que construir uma norma de aderência, juntamente com o sistema produtivo, porque eram as pessoas que nos iam indicar se aquilo ia ser possível de executar. Então a gente chamou as empresas para conversar, que tinham essa armazenagem de nitrato de amônia, e convidamos para a conversa também a ANDA, Agência Nacional de Difusão de Adubos, que nos deu uma assessoria técnica extraordinária. E ali nós conseguimos construir a NPT 27, Norma de Procedimento Técnico 27. Ela vai falar de armazenamentos de grãos. Lembrando, né, amor, que quando a gente está armazenando grãos, eu tenho risco de explosão, eu tenho uma série de outras... eu tenho a sufocação, o engolfamento por grãos. É um incidente terrível que mata muitos, não digo muitos, né? Não teria estatística agora em mãos aqui, mas já tivemos alguns episódios de trabalhadores sufocados, engolfados por grãos, na verdade, né? Então essa norma ela trata dos fertilizantes e desses depósitos de grãos, dos riscos com relação a isso. Nos fertilizantes minerais, todos os fertilizantes, na verdade, são incombustíveis, são minerais. Mas especial atenção nós tivemos que dar para o nitrato de amônia e nitrato de potássio. Você é engenheiro químico, né, Maurício? Então você sabe bem o que eu estou falando em termos de decomposição do nitrato de amônia. Você foi muito feliz quando você falou que a gente teve incidentes terríveis com o nitrato de amônia. Por que isso acontece? Porque o nitrato de amônio no grau fertilizante, eu não vou entrar no mérito agora, mas principalmente aquilo que a Agência Nacional de Difusão de Adubos classifica como classe A, se não me falha, o tipo A ou classe A, que são aqueles que têm o maior percentual do nitrato de amônia. Quando eles estão em processo de aquecimento, a gente chama dos 3 Cs, né? Calor, contaminação e compartimentação. Quando você tem esses fatores, pela decomposição dele, você pode ter uma reação em detonação. Foi o que aconteceu em Beirute. Lembra a situação? Lembra que em Beirute nós tivemos, se não me falha a memória, um pelotão inteiro de bombeiros mortos, lá se não me engano é o pelotão 5. Foram sublimados, né? Passaram do estado sólido para o estado gasoso, né? Porque uma explosão dessa magnitude, você estando ali do lado... É uma detonação, né? É uma explosão do tipo não deflagração. A nossa explosão do GLP lá, a gente tem uma velocidade de reação menor, né? Eu tenho uma deflagração.
aquilo é detonação, onde eu tenho uma velocidade muito maior. Perfeito. E por que isso acontece, Moritz? Porque justamente você tem um incêndio inicial, então você começa a fornecer calor para aquele sistema ali, e em um determinado momento você tem a detonação. Foi o caso de Beirute. Outros casos também, né? Se a gente for ver incêndio no Texas, tivemos esses casos com nitrato de amônio. Já com São Francisco do Sul, também, tudo nos leva a crer, pelo menos os laudos que eu tive acesso, que nós tínhamos ali, a presença de nitrato de amônio, mas ali nós tivemos o fenômeno da decomposição, tudo indica, né, autossustentado, que também é um fenômeno que pode ocorrer com alguns fertilizantes à base de nitrato de amônio, que não são os de classe A, eles seriam os classe B. Não vão detonar, mas podem ocorrer uma decomposição autossustentada, você vai ter emissão de gases tóxicos, irritantes, é mais ou menos o que aconteceu em São Francisco, né? Aquela fumaça de São Francisco chegou em Exatamente. São Paulo naquela época, né? Rapaz, assim, eu vou te dizer, eu vi isso, eu resido em Guaratuba, aqui no litoral do estado. Vi em vídeo isso. Teve situação de famílias em Guaratuba saindo de Guaratuba com máscara no carro. Do tamanho era o desespero, né? Nesse dia mesmo aí, a gente lançava, eu sobrevoei a área, né, com o nosso helicóptero para ver se tinha alguma ameaça ao Paraná, né? Essa nuvem que a gente viu depois no noticiário lá, na verdade, ela foi uma nuvem, foi em direção ao Paraná, mas muito alta, né? Então a gente não teve nenhum episódio de irritação das pessoas em Guaratuba, a gente não teve isso, o que a gente teve em São Francisco, né? Mas nós estivemos atentos durante todo o episódio. Essa situação de São Francisco nós utilizamos também para escrever a norma, né? E hoje nós fizemos uma norma que nós entendemos bem segura, né? Ou seja, nós não queremos que aconteça no Paraná nem Beirute e nem o episódio de São Francisco do Sul. Perfeito, usaram como duas referências grandes acidentes. E agora o Paraná está com as normativas já em dia, que se forem seguidas aí não vai chance reduzida de ter esses problemas, né? Exatamente. Então, esse tema agora você falando, me lembrei que na mesma época que eu estava fazendo meu TCC da especialização da engenharia de segurança contra incêndio e pânico, você foi uma das minhas referências, que a minha monografia da especialização foi justamente em nitrato de amônio, né? E aí me lembro que você me falou toda essa tua experiência que você teve na construção da norma e acabou me dando alguns caminhos aí que foram utilizados no TCC. Aí que legal. Foi bem marcante esse assunto aí para minha formação profissional também. Vamos lá. Parece que você está... Eu escutei uns boatos aí que você está com uma normativa no bolso. Pode falar para a gente já alguma questão de transporte? Já pode soltar alguma coisa, Emanuel? Vamos lá, vamos falar assim. O que acontece? Nós temos na Assembleia Legislativa uma comissão de meio ambiente que é presidida pelo deputado Goura. O deputado Goura, com a gente ali no Corpo de Bombeiros, ele acaba tendo uma proximidade grande nessa área ambiental. E o ano passado, ele provocou uma discussão com a população, foi por videoconferência, uma audiência pública para a gente tratar do PP na BR-376. Então, os incidentes que a gente tem na 376, que é um hotspot para nós, né? O quilômetro ali 667, 668, onde acontece até o 674, depois da saída de emergência que nós temos ali. E nessa audiência pública a gente estudou e nós vimos que Minas Gerais já tinha uma legislação tratando da resposta aos incidentes no modal rodoviário em Minas Gerais com uma lei e um decreto. Então ele viu isso e ele propôs agora um projeto de lei para o Paraná que vai tratar disso. Obviamente que eu fui chamado pelo Corpo de Bombeiros para participar desse processo, né? O pessoal sempre me chama aí para ajudar a tocar. Mas, nesse momento, nós estamos numa equipe muito boa lá. Nós já chegamos num consenso de um texto inicial com os órgãos ambientais, o IAT e o IBAMA, com a Defesa Civil do Estado, com as polícias rodoviárias estadual, todo o grupo nosso que nós chamamos, Mortis, o grupo P2R2 no Paraná. Nós temos o grupo P2R2, que é um grupo HAZMAT, voltado para prevenção, preparação e rápida resposta. Esse é um protocolo nacional do IBAMA, né, essa sigla P2R2. Então nós elaboramos já um texto base com o IAT, Instituto Ambiental do Paraná, Defesa Civil do Estado, Corpo de Bombeiros, junto com a assessoria jurídica da Assembleia, né, do deputado Goura, e submetemos a análise do P2R2. Amanhã de manhã eu tenho uma reunião com eles a respeito disso, para a gente fechar esse assunto agora, o texto básico. Obviamente, assim como nós fizemos com o nitrato de amônia, agora, na sequência, nós vamos chamar as concessionárias, vamos chamar também a FETranspar, que são os transportadores,
Não adianta a gente escrever uma norma que não tenha aderência, que seja impraticável. Então a gente quer ouvir esse pessoal, vamos chamar os respondedores, as empresas que respondem, para ver se o que a gente está pensando ali é execuível. E você vai me perguntar, mas Emanuel, o que essa lei propõe? Ela propõe que quando a gente tiver um incidente, as autoridades públicas vão dar o atendimento inicial, você sabe bem, né? Então a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros do IAT, geralmente a primeira autoridade que chega ali é a autoridade policial da via. Vai ser a Polícia Rodoviária Federal ou Estadual. Na sequência chega um Corpo de Bombeiros, às vezes a Defesa Civil, numa sequência o IAT. O que nós não podemos, Moritz, é que, por exemplo, assim, em um determinado incidente, nós temos lá um recurso público imobilizado lá por 2, 3, 4, 5, 6 horas e a transportadora, eventualmente, e a expedidora não participam do processo mandando uma equipe de resposta. Pega o exemplo da 376 em Guaratuba. Quando a gente vai atender a 376 em Guaratuba, nós deslocamos um caminhão de Guaratuba. Obviamente, nós ficamos com um caminhão reserva lá. Mas você veja, eu desloco um caminhão de 35 mil pessoas numa cidade para ficar, às vezes, vai dar ali uns 45 quilômetros de distância imobilizado na serra por 3, 4 horas. Não dá. Essa lei, então, ela vai obrigar, porque vai ser uma lei, eventualmente, isso nós vamos ainda ouvir todos os atores envolvidos, né, vai obrigar que a empresa preste uma resposta em um determinado tempo, que é o que acontece em Minas Gerais. Minas Gerais foi bem feliz nessa lei, né, de colocou ali os limites de horário, né? É o que nós estamos fazendo também. Por região de capital, metropolitana, se é mais distante pode ter um pouquinho mais de tempo, mas dando uma flexibilizada, mas fazendo com que seja rápido, né? Não que... E que tenha um responsável, né? Eu acho que também isso é mais... Pai da criança, né? Porque algumas situações nós presenciamos aí que simplesmente não vai ninguém, né? Então, eu tive o relato do rapaz do IBAMA semana passada nessa reunião que ele presenciou uma ocorrência lá que praticamente 36 horas, as autoridades públicas, mas assim, 36 horas sem uma intervenção efetiva até dos envolvidos. Então, isso a gente não pode deixar que isso aconteça, né? A lei, ela visa justamente isso aí, dar uma rápida resposta e conter, Mortes, especialmente os corpos hídricos. Claro, preservar as pessoas, né? Mas em especial o meio ambiente, que é a nossa teoria de Hazmat, né? Então eu protejo as pessoas nessa sequência, né? Em especial as pessoas, o meio ambiente e a propriedade. Se eu puder proteger tudo isso de uma vez só, melhor ainda. Eu cheguei no incidente de produtos perigosos no modal rodoviário. Vou proteger as pessoas. E o meio ambiente? Imediata proteção do meio ambiente. Em especial nos corpos hídricos, por quê? Você sabe que estatisticamente, no modal rodoviário, que a gente tem mais de incidentes estão nos classe 3, que são os líquidos inflamáveis. Então, esses líquidos aí, invadindo esses corpos hídricos, nós temos desdobramentos, às vezes na potabilidade da água, situações até de incêndio que nós podemos ter, ou explosão mesmo. Os ácidos também caindo em corpos hídricos. Então, a gente tem que proteger isso o quanto antes, né? Perfeito. Então, vem lei nova por aí, o pessoal já se atente, comece a se atentar já, né? Já tem então essa lei de Minas Gerais, que é referência para atendimento de produtos perigosos, e então tá vindo algo aí similar a Minas Gerais, né? Então o pessoal já começa, e vai ser meio que praticamente cópia, bem baseado na de Minas mesmo, claro, com as particularidades. Tem algumas particularidades, né, amor? Se a gente está discutindo algumas coisas particulares aqui em termos de documentação, sabe? Em termos de tempo aqui, a gente está pensando em algo assim, no mínimo de 3 horas, a empresa tem que dar uma resposta no local, né? A gente entende em consenso com a rodoviária estadual e federal, isso tudo ainda vai ser, eu deixo claro, amor, que de repente aquele que está nos ouvindo, isso já é a lei. Não, ela está em construção nesse momento. Mas o nosso horizonte, mais ou menos como de Minas Gerais, é que até 3 horas o transportador e especial e expedidor coloquem alguém lá também no esforço das ações defensivas e nas ações ofensivas, Hazmat, que você sabe bem, né? No princípio da contenção daquilo que foi derramado e da manutenção da estanquidade do vaso, né? Que a gente vai fazer nas operações ofensivas, né? É isso que a gente quer para a gente ter um corpo de resposta maior. Nós prevemos também, Maurício, uma coisa, eu acho que eu me recordo, a lei de Minas Gerais não fala disso. Nós temos aqueles incidentes no rodoviário também com carga, às vezes que não tem um dono, a órfão, que é a clandestina. Clandestina. E aí como é que faz? A gente está prevendo na lei agora que o próprio Estado, nessa circunstância, vai poder eventualmente, além de colocar o esforço imediato das forças de segurança e dos órgãos ambientais, vai eventualmente contratar uma empresa para dar continuidade. Porque eu tenho que retirar o meu pessoal de lá, né? Do corpo de bombeiro. Não posso deixar 3, 4, 5 horas lá, né? A gente está prevendo essa cobertura também. Perfeito.
Bom, você está falando bastante da atuação do bombeiro militar, mesmo em relação a essas respostas à emergência com produtos perigosos, né? No Paraná funciona com núcleos de atendimento, né? São regiões especializadas, né? E parece que também foi você que captou esse assunto e participou desse processo de construção, né? Que seria isso? Então vamos lá. Nós temos hoje, Maurício, como eu te falei, né? Nos anos 90, no início dos anos 90, quando eu tive o meu período de formação na Academia Policial Militar do Guatupê, nós tivemos a disciplina de produtos perigosos. Mas a gente via que era algo que estava iniciando, não tivemos uma específica de proteção respiratória. Hoje eu brigo para a gente ter uma disciplina específica disso. Espaço confinado a gente nem falava naquela época. Hoje a gente já tem a disciplina de espaço confinado. Mais ou menos como o SCI, né? Sistema de Comando e Incidente. Há poucos anos a gente não tinha. Hoje a gente tem a disciplina inserida na matriz curricular, né? Até isso que pedi o raciocínio que eu estava tendo. Daí como é que formou os núcleos, tá. né? Desculpe. Eu queria chegar lá. É. Mas daí o que acontece? Nessa busca nossa, fazendo a pesquisa em outros corpos de bombeiros, vendo o nosso passado, fazendo outra pesquisa em outros corpos de bombeiros, a gente viu que em outros corpos de bombeiros, a gente muitas vezes tem unidades especializadas. Concorda comigo? Se a gente for em Houston, você já esteve lá. Você tem uma unidade que atende Houston, que é uma das melhores, né? Mais ativas, acho que é melhor, né? A 52, a lendária 52. Eu faço ideia dos riscos em Houston, né? Assim, se o meu curso foi em San Angelo, e o Texas inteiro, né, Mortis? O Texas a inteira, química dos Estados Unidos, né? O Texas inteiro é uma situação bem... E a gente fez essa busca olhando o nosso passado. Nós não temos ainda uma unidade especializada. E olhando outros corpos de bombeiros do Brasil e do exterior, a gente viu que a gente tinha algumas unidades especializadas. Mas às vezes elas se concentram, obviamente, a de Houston, na cidade de Houston. E em alguns corpos de bombeiros do Brasil, a gente tem uma unidade especializada em uma determinada cidade. A nossa proposta agora é a criação dos NAPs, Núcleo de Atendimento a Produtos Perigosos. O que é isso? Seria um quartel de referência daquele batalhão da região. Então vamos pegar lá, Londrina, Maringá, Cascavel. Lá existe um batalhão. É o 3º, 5º GB e o 4º GB, grupamento de bombeiros. Nós escolhermos um determinado quartel que, além das atividades comuns de combate a incêndio, atendimento hospitalar e salvamento, eles serão os responsáveis por PP, por produtos perigosos. Então é para aquele efetivo ali que a gente vai direcionar toda a questão de treinamento mais específico. Obviamente aquele bombeiro já teve o básico no curso de formação dele, seja de soldado, de oficial, de sargento, mas a gente quer que os melhores equipamentos, os equipamentos mais delicados, muitas vezes até mais caros, né? EPI, se concentrem naquele NAP. Porque daí se eu tiver um incidente em Maringá, eu desloco o quartel referência NAP da região. Se eu tiver um batalhão só em Curitiba, fica difícil, né? Atender, como é que eu deslocar daqui até lá? A ideia do NAP é essa. E o NAP, ele vem em um momento que, como eu te falei, né, já puxando para esse assunto também, a gente deve desenvolver este ano o nosso primeiro curso de especialização nessa área Hazmat. Né? Então, a ideia nossa é formar o primeiro curso agora e fomentar a estruturação dos NAPs, para ter isso já mapeado no Paraná inteiro. Então, como tem hoje o mergulhador, tem essas áreas específicas, vai ter o bombeiro lá que vai ser o especialista em emergência com produtos perigosos, mais ou menos isso. E eu dou um furo, né? Você deve ser um dos instrutores. Ah, é? Olha só, ao vivo, né? Ao vivo. Falei ontem com o centro de ensino, né? Para aqueles que de repente nos ouvem, né? Já fiz o curso com você, de amônia em Paranaguá, você se recorda disso? Perfeito. Excelente o curso. Prático, teórico. Ontem eu falei isso para o nosso centro de ensino e nesse curso PP você deve ser chamado para essa área do cloro e da amônia porque você é especialista da área. Engraçado, amor, dizer assim, que o corpo de bombeiros, entenda assim, que nós, o bombeiro, de uma forma geral, é quase que um grande generalista, concorda comigo? Com certeza, ele tem muitas áreas. Muitas áreas. Quando eu falei isso, eu tive na academia dos bombeiros na escola, no centro formador dos bombeiros de Los Angeles. No meu curso de aperfeiçoamento de oficiais, nós fizemos a visita a eles lá. Quando eu falei para eles que nós aqui no Brasil nós fazíamos o serviço de guarda-vidas, o de ambulância, de busca, salvamento, combate a incêndio florestal e defesa civil, eles falam, mas como isso? Eles disseram, mas sim, a gente faz tudo isso. Então a gente acaba sendo um grande generalista em todas essas áreas.
Aí no próprio Corpo de Bombeiros a gente acaba especializando o pessoal em algumas áreas. Eu me especializei justamente na área de busca e salvamento e hazmat. Mas dentro da área hazmat a gente tem um desdobramento que é o teu, que é o do cloro e da amônia. Então, eu sou um technician, sou um técnico no padrão NFPA pelo curso nos Estados Unidos na 472. Beleza. Mas eu não tenho a especialidade em amônia e cloro que o engenheiro Moritz tem. Então, nesse curso, muitas a gente áreas, né, é Manuel? muito específico, Moritz, é muito específico. Verdade. Se eu te der uma planta industrial de uma refrigeração com amônia, você vai ler aquilo, eu ainda vou ter um certo tempo para me adaptar ali. Vou entrar com a nível B, né? Vou chamar o pessoal mas assim, tem um especialista na área que às vezes não somos nós. Imagine, Manuel, a gente tem um bombeiro conhecido, essa história, que morreu na década de 80 com explosão numa planta de refrigeração. Uma explosão, ou seja, a amônia pegou fogo, pouca gente sabe que a amônia na concentração certa pega fogo, né? Mas um bombeiro morreu na década de 80. Se hoje tem pouca gente que sabe isso, você imagina o que era na década de 80, né? Quem que sabia? Então, ou seja, o nosso amigo lá morreu sem nem saber da onde veio a explosão, né? Porque foi um vazamento de uma planta de refrigeração. Vou lá ver um vazamento, vou usar a proteção respiratória. E também não sei bem como era nessa época, na década de 80, né? Mas tinha assim algumas coisas já, né? Mas você veja que ele morreu por explosão, né? Então, assim, uma coisa que realmente, quando o bombeiro vai entrando nas minuciosidades, esse mundo químico é gigante. E aí eu penso que você está falando, né? Não tem como ser muito bom nessa área e ser boa em altura, em confinar. Não tem como ser muito bom. Especialista não tem como você ser. Porque demanda muitas vidas para aprender tudo, né? Não, e você me faz ideia em termos de atualização. Hoje com a internet, esse teu canal aqui, que eu já digo que você está de parabéns, Maurício, por a iniciativa aqui. Esse teu canal aqui vai ajudar a salvar pessoas. É certeza disso. Porque aqueles que estão nos assistindo vão procurar outras entrevistas e vão absorvendo conhecimento, coisa que a gente não tinha nos anos 90 até os anos 90. Então a própria internet hoje nos ajuda nesse processo de conscientização, né? Essa é uma tendência. Assim, só que ao mesmo tempo, é isso que eu ia dizer, a velocidade de informação é muito grande. Então a atualização fica difícil, né? Na tua área de amônia e cloro, você deve ter atualizações periódicas. Na área de espaço confinado, atualizações. Pegar a professora Paula Scardino, vai mudar o conceito de espaço confinado. Os percentuais agora para detecção do IPVS vão mudar, a segunda giga. Atualização. Então, como é que você vai se atualizar em todas as áreas, né? É muito complicado. E é como eu digo, você vai, para nós, é um especialista na área de GLP, são os liquefeitos, né? GLP, amônia e cloro, que vai nos ajudar no curso de especialização hazmat, justamente para suprir os NAPs. Você sabe, né, Manuel, que é uma satisfação muito grande ajudá-los nesse processo de construção do conhecimento. Às vezes a gente costuma falar isso, que a gente acaba viajando para muitos estados, muitos países, lecionando, e às vezes na casa da gente não consegue fazer essa evolução, né? Eu fico muito feliz por esse convite. Já de antemão aceita, né? A ser instrutor, né? Bom, digo sim, antes mesmo de saber qualquer detalhe, porque se a gente pode colaborar com isso, isso é fantástico, sim. Né? E você sempre, como a gente lecionou lá em Paranaguá, você sempre percebeu esse nosso lado também, se a gente pode ajudar. Essa é a nossa missão de vida, eu acho, né? Ajudar a segurança da sociedade, melhorar a construção dessa segurança como comunidade mesmo, né? Então, se a gente pode fazer isso, a gente vai, muitas vezes voluntário, muitas vezes sem receber nada por isso, porque a gente faz parte de um processo que você falou, não é só o ganho do recurso financeiro, não é uma venda de algo, é algo que a gente... A missão é maior, né? A missão é maior, né? Tem muita gente ainda morrendo por esses acidentes, né? Que já estamos falando de emergência química. Então, você veja, praticamente no último ano tivemos 4 mortes que a gente sabe relacionadas diretamente à amônia, né? Eu acompanho no grupo ali. A nível Brasil, né? E devemos ter outras, eu já andei agora sondando mais algumas coisas. A gente no Brasil tem essa dificuldade da questão de saber o que acontece. Realmente, você falou você, como um coronel do bombeiro, tem dificuldade em saber extrair o que aconteceu lá, cadê esse relatório. Imagine a gente que está fora, não sabe o que aconteceu, por que aconteceu e se teve vítimas ou não. É muito velado isso aí, né? E a gente não consegue
é diferente, uma mentalidade diferente da americana, né? Na qual lá tem o CSB, que faz essas investigações, um órgão ligado ao governo, né? Uhum. Chemical Safety Bureau. E aí ele consegue difundir essas informações, por que aconteceu o acidente, né? E para que não aconteça mais. Esse é o nosso objetivo, né? Assim, né? Não é punir nem ninguém. Pô, se acontecer uma coisa Evitar. aqui, não vamos deixar mais acontecer nunca mais, né? Eu sempre digo assim, Moritz, como eu estou nessa área de planejamento e operações do Corpo de Bombeiros, agora eu devo estar sendo transferido para a diretoria técnica, justamente a diretoria de atividades técnicas é que vai escrever as normas técnicas, né? Vai tratar da parte de TI e de normatização técnica. Eu sempre digo assim, o sistema produtivo, para a gente produzir alguma coisa, que é o caso dos portos, a gente tem riscos. Toda atividade evolutiva humana traz algum risco com ela. A gente não tem como deslocar do ponto A do ponto B de carro sem ter algum risco consorciado. Concorda comigo? Perfeito. Mas se eu tiver de cinto de segurança, meu carro estiver em ordem e eu estiver obedecendo a legislação, eu diminuo muito a possibilidade de um incidente. E se ele acontecer, vai ser de pequenas proporções. O teu objetivo como um doutrinador da área e o meu é esse como legislador. É fazer o sistema produtivo andar com os riscos inerentes a ele, mas de uma forma segura. E se acontecer alguma coisa, a gente vai responder rápido e vai controlar. Esse é o objetivo nosso. Perfeito, perfeito. Eu acho que já aproveito para te agradecer a tua presença aqui. Nós precisamos, para esse podcast ter sucesso, e acho que vai ter muito, porque muita gente, as pessoas são muito sedentas por esse conhecimento, e esse conhecimento não está disponível de forma tão fácil assim, né, de uma forma organizada. Nós pretendemos então aí trazer todas as semanas um grande especialista, e por você ter sido o primeiro, né, a nossa cobaia, e nós começamos já com o pé direito de forma fantástica, trazendo a referência aí no Paraná e no Brasil inteiro, né, quando se fala em produtos perigosos relacionados e bombeiros militares principalmente, vai vir o nome do Coronel Emanuel lá, né? Não há dúvida nisso, sabe muito, tem muita experiência, está focando a sua carreira profissional e ajudando muito o Estado, escrevendo essas normas, né? E por conseguinte, ajudando outros estados também, que eu já sei que tem muita gente também, vou ver o que o Manuel está fazendo lá para a gente ir pelo mesmo caminho, né? E parece que você me fala um pouco do seu livro, Emanuel. Legal. O que acontece, então, né, Moritz? Nessa minha caminhada, após o curso nos Estados Unidos, né, comecei instruções, fui transferido para Paranaguá, comecei instruções lá, atendendo ocorrência, e o que eu percebi? A gente tinha uma bibliografia internacional e nacional bastante boa, mas muitas vezes ela dispersa, né? Então eu tinha algumas normas da ABNT. Ontem eu fiz uma busca, só um parênteses, nas normas, nas palavras-chave produtos perigosos na ABNT, no site da ABNT, e eu percebi lá que nós temos, em termos de normas de PP, no mínimo 14 ou 15. Entre elas a 16046, se não me falha a memória, 14064 de 2017 foi a primeira versão que eu utilizei em e-book. Agora, se não me engano, ela está na versão 2020, que é muito completa. Então, mas nessa época lá, em 2005, eu percebi que a gente tinha muita coisa, mas elas um pouco dispersas, né? Então tinha o livro do professor Araújo, que vai tratar de emergências químicas, uma bíblia, assim, um livro muito bom, acabei não trazendo essa obra aqui. Tínhamos o PPR Fundacentro, tinha uma série de obras aí, mas eu precisava talvez tentar condensar tudo isso em um corpo único, em uma obra única. Como eu gosto muito de escrever, sempre escrevi protocolo, sempre gostei dessa área, tinha o curso, tinha vivência nessa área decorrente dos incidentes em Paranaguá, eu decidi escrever essa obra ali por volta de 2016. Então fiz uma pesquisa grande de mais ou menos 2 anos e meio, contei nessa pesquisa com profissionais de nível nacional, Engenheiro Mores, Paulo Escardino, Edson Haddad, Antônio Vieira na área de proteção respiratória, infectologista a doutora Lucineida, que é uma amiga minha. Então, gente muito boa ajudou a revisar determinados capítulos do livro. O que eu fiz lá nesse book? Comecei lá da parte de conceitos básicos de química, não sou químico, né? A minha formação de faculdade é história, e daí tem o curso da academia, os cursos de especialização, e nessa área Hazmat eu sou um technician. Mas como eu tinha facilidade para escrever, eu percebi que eu deveria começar
Lá do beabá, então, princípios de química, zonas de controle, EPI, tipo de resposta, descontaminação, e a gente vai até o último capítulo lá que a gente vai falar de detecção e monitoramento revisado pela Paula Scardino. Com qual ideia é isso? De eu poder pegar a pessoa do zero. Então, se eu pegar um bombeiro do zero e ele quiser entender de uma forma abrangente, claro que se ele quiser alguma coisa além do e-book, ele vai na bibliografia, mas se eu pegar alguém do zero, eu vou começar lá, o que são os produtos perigosos, de onde vêm esses 4 números da ONU, de onde vem o livro laranja, o que é o manual da Biquim, o que é zona quente, eu pego lá do beabá e vou lá, de repente, em oxi-explosímetro, até lá. Ou seja, eu dou um conhecimento para ele geral sobre o assunto produtos perigosos, hazmat, né? Esse foi o objetivo. E é muito ligado para o mundo dos bombeiros também, né? Isso. Ele é muito particular também para ser utilizado, porque tem muitos manuais que são mais para a indústria, né? Sim. Protocolos. E esse seu, ele é muito bom para vinculação com o que os equipamentos que os bombeiros já usam, né? Vamos dizer assim, né? Sim. O caráter dele, eu fiz, na verdade, assim, voltado justamente para atender, em especial, né, bombeiros, policiais, militares ou guardas municipais. Mas eu acabei percebendo que o pessoal de empresas, colaboradores também viram ali que tem uma fonte de consulta única agora. Né? O revisor geral foi Edson Haddad, eu não preciso nem falar mais nada, né? Já fica o convite aí para o nosso amigo Edson Haddad estar aqui no podcast, vir compartilhar um pouquinho aqui do conhecimento dele com nós. Professor Edson né? Haddad, CETESB, não precisa... Né? Já está feito o convite aí, já vamos depois daqui, já vamos convidar ele para vir para o próximo aí, um dos próximos. Eu te ajudo no convite lá. E o próprio professor Edson Haddad falou, Emanuel, isso aí vai ser uma obra boa, nível Brasil, porque ela condensa praticamente todas as informações. Quem quiser um pouquinho a mais, vai lá. Então a gente fez o e-book, já adianto que ele não tem fins lucrativos, a gente fez pela Associação de Bombeiros e Policiais, que é a nossa AVM, né? Ele tem um valor muito baixo, assim, é praticamente o preço de custo dele, né? Assim, só para custear o que foi feito em termos de diagramação, correção, revisão, né? Perfeito, então vamos jogar na tela aí o link, vai estar o QR Code aí para quem quiser, pode comprar agora, né? E já pagou, recebeu, assim, e-book, né? É e-book, assim, se tiver fantástico. Alguma dificuldade para baixar, porque agora, né, sempre quando você está falando de informática, você pode ter alguma dificuldade para baixar. Se tiver alguma dificuldade de baixar, entra em contato com a VM, tem os canais técnicos, que é a nossa associação, você vai ter acesso ao e-book ali. Que fantástico. Parabéns, Emanuel. Isso é um grande marco, realmente não tinha nada condensado, como você falou, né? As duas palavras, condensou, porque realmente era muita coisa dispersa, né? E aí você ali ficou um grande livro, na verdade. Bom que ele é e-book, senão ele seria Ficou um handbook, né? Ficou um handbook, quase 600 páginas. 600 páginas, né? Mas realmente virou fonte de consulta para muita gente, como você falou, eu acho que vale muito a pena, o custo é muito baixo, baixíssimo, né? Para a quantidade de conhecimento que tem, né? Que ali tá... Se você falar ali, tá o curso, né? Um curso de operações, um curso técnico, né? Tá tudo condensado ali e ainda com esse vínculo de usar os equipamentos que nós temos, né? Sim. Porque às vezes vem com equipamento, muita coisa americanizada, que vem com equipamentos ali, o teu tá bem direcionado. Para a realidade brasileira, vamos dizer, né? A realidade brasileira, isso é fantástico. Mas em consonância com a legislação nacional e internacional, né? Então a gente está dentro dos protocolos ABNT, dentro dos protocolos NFPA, para não fugir disso, né? Para não pôr ninguém em situação insegura, né? Perfeito, e que nem você falou, com todas essas referências aí, né, o pessoal aí que te auxiliou, te deu a base, não tem como ser ruim material desse, né, Emanuel? Muita gente boa aí, falando em Edson aí, uma referência já há muitos anos nessa área aí. Então tá. Então, Emanuel, eu vou te agradecer demais pela tua presença aqui. Ficamos muito, muito felizes de ter aceitado o nosso convite. É uma inauguração do podcast, então assim a gente ficou muito feliz de trazer alguém de exposição nacional. Você, com a tua experiência, com a tua habilidade em escrever essas normas, o livro mesmo, propriamente dito, né? E agora ainda caminhando para a parte legislativa propriamente dita, né? Então a gente mostra que você é muito atuante na área, sabe demais, todo mundo percebeu aqui que você fala com uma facilidade enorme, e isso... anima quem tá querendo aprender aí também, porque você já vai entendendo, então ele falou de nível A, nível B, nível C, já falou em sistema de comando de incidentes, então você vai da forma que você vai falando, eu acho que o pessoal adora, e eu particularmente ficaria aqui mais algumas horas escutando também, aí. Assunto gostoso, né? É muito bom e sabe, conversar com quem conhece é fantástico, a gente sempre acaba aprendendo, apesar de já estarmos aí nos mais de quase 20 anos, né? Meu primeiro
falta um pouquinho ainda, comecei em 2006, mas parece que você até participa de um grupo das pessoas aí que você Então, gostaria de nós falar temos alguma coisa. agora, vou falar, né? Hoje eu falo aqui nesse bate-papo aqui em nome do Corpo de Bombeiros, mas eu represento também a nossa Associação Nacional de Emergencistas, né? Que é o Dinos Group, que eu vou fazer um convite para você participar. Ali dentro a gente tem o Edson Haddad, tem Paulo Scardino, pessoal muito antigo no Brasil inteiro com experiência. Então esse pessoal se reuniu, montou esse grupo. Esse grupo é interessante, Moritz, porque ele nos ajuda em ocorrências. Então, nessa de Paranaguá, para você ter uma ideia da NAFTA, eu fiz um contato com a Paula Scardino para a gente verificar algumas situações que a gente tinha ali com as leituras da NAFTA. Então, é um grupo real que ajuda até o atendimento a ocorrências, né? Além do que ele é formidável, a gente tem discussão importante ali dentro dele, é um grupo bem nacional. É o Dinos Group. Que legal, que legal. Dinossauros, né? Dinossauros, Os né? velhos, Pessoal antigo. Cabeça branca. Os cabeça branca, né? Que aí a gente consegue aprender muito, pessoal, de muita bagagem. Só os nomes que você está citando aí, realmente nomes de muita referência nacional e até internacional em alguns casos, né? Então, agradecemos demais. Falar para o pessoal agora que está nos ouvindo, está nos assistindo. Pessoal, não esqueçam de entrar aí no canal, né, seguir esse canal, nos seguir no Instagram, porque é lá, nessas ferramentas, que nós vamos divulgar os próximos entrevistados, vamos deixar aí cortes da nossa entrevista, os principais momentos, e também é lá que vocês podem, é o nosso canal de comunicação com vocês. Vocês podem nos mandar dúvidas, sugestões, quem sabe ficou com alguma dúvida do que, por exemplo, o Coronel Manuel falou aqui, algo que queira saber mais, a gente vai estar sempre dando um feedback, dando um retorno para as pessoas que quiserem ainda saber mais, sugerir nomes, né, que estejam aqui. Porque lembre-se, vai ser toda semana um grande especialista como nós trouxemos hoje aqui o Coronel Manuel, tentaremos trazer aí pessoas desse mesmo gabarito aí, que, né, todas as semanas, né? E aí já fica o convite aí para os próximos aí que nós já vamos estar contactando aí. E a ideia é essa, pessoal, trazer informação, né, trazer uma informação de altíssima qualidade, profunda, num tempo relativamente rápido, né, mas que a gente consiga abordar bastante coisa aí para difundir essa informação para pessoas aí que queiram entrar na área. Quem que está interessado aí, né? Os técnicos de segurança do trabalho, os bombeiros, militar, civil, voluntário, né? E todo mundo ligado à indústria química de forma geral, né, brigadistas que queira, né, realmente saber mais sobre esse assunto que é fantástico, é a nossa vida em cima disso, né, como a minha, a do Coronel Manuel, a gente ama de paixão esse assunto e a ideia é trazer para vocês de uma forma bem descontraída, né, conversar aqui com vocês, que nem foi uma entrevista aí como se a gente tivesse aí no momento de lazer, nada muito técnico, mas ao mesmo tempo falando de assuntos que são bastante técnicos e essa expertise do Coronel que deixa assim, um assunto até de uma forma bem leve, a gente vai falando de muitas áreas de uma forma bastante tranquila, né? Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês e espero vocês no próximo podcast Chamada de Emergência.